Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É uma imensa alegria estar aqui mais uma vez no Clarim, em uma data festiva, neste plano, no outro plano, para que juntos possamos, sob a inspiração do mais alto, especialmente de Caibar Schutel, comungar com a espiritualidade presente e refletir sobre as bênçãos incomensuráveis que esta doutrina nos tem dado. Então fica aqui a nossa alegria, a nossa gratidão pela oportunidade renovada e o nosso anseio de compartilhar reflexões que sejam úteis, inspiradoras a todos nós. E iniciamos as nossas considerações desta noite com um documento muito precioso, datado de 27 de abril de 1918. Documento sobre o qual nós tratamos num artigo que saiu pela Revista Internacional de Espiritismo no ano passado, no mês de novembro, na coluna que comemorava o centenário deste outro periódico, vinculado ao trabalho de Caibar Schutel. Trata-se de um registro muito valioso do intercâmbio das trocas fraternas entre dois grandes corações e fiéis servidores de nossa causa. Material que se encontra na cidade de Sacramento, no Colégio Allan Kardec, mas que expressa um profundo vínculo também com esta cidade e com a figura aqui também homenageada nesta noite. Trata-se de uma carta escrita de próprio punho por Caibar Schutel para o seu amigo, companheiro de ideal, também apóstolo em terras sacramentanas, Eurípides Barçanufo. É uma carta diminuta, mas cuja grandeza espiritual cabe-nos aquilatar. É sumamente tocante, inspirador para nós. Podemos saber que esses corações trocaram entre si correspondências, quiçá mais de uma. Ao que tudo indica, temos apenas uma, mas ao que tudo indica, outras cartas como essa existiram. E o fato de sabermos que eles estiveram ali, embora distantes, embora a questão da época, que limitava muito as trocas, as visitas, sabermos que estiveram juntos, amparando um ao outro em suas respectivas tarefas, é algo para nós muito especial. Vamos então às palavras do grande apóstolo de Matão ao apóstolo de Sacramento. Meu caro Eurípides, paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito lhe agradeço as atenções. O nosso Clarim muito agradece o auxílio. Só esta frase já nos leva a refletir o quão incansáveis são esses trabalhadores. Porque não bastasse tudo o que realizava por lá, Eurípides ainda voltava os seus olhos e o seu coração ao esforço do companheiro de cá. Como certamente Caibar também o fazia, já que buscava Eurípides se corresponder com ele. É um tipo de olhar, é um tipo de dedicação que estamos nós hoje labutando por conquistar. Recentemente mencionávamos em São Carlos, por ocasião do centenário da casa a qual nos vinculamos, neste ano, Obreiros do Bem de São Carlos, quando recebíamos lá uma homenagem na Câmara Municipal de São Carlos, em decorrência dos serviços que a casa prestou ao longo de todos esses anos, nós mencionávamos que uma das coisas mais fundamentais que aprendemos com o Espiritismo, com o próprio Livro dos Espíritos, um dos pilares mesmo de nossa doutrina, é aquela definição que lá encontramos do trabalho como toda ocupação útil. O que define, portanto, para nós
parte do nosso ministério como sendo um ministério de utilidade. O espírita é convidado a ser útil sempre que possível, de todas as formas possíveis, recorrendo a todos os meios possíveis. Porque se entranhando desse conceito, ele não simplesmente consegue olhar algo de bom sem contribuir, que seja com uma prece, de preferência com algo mais. E é o que nós vemos nesses corações. Onde o bem estivesse, algo deixariam ali dos seus corações. Fosse uma prece, fosse uma vibração, fosse um auxílio de ordem material, fossem as mãos em serviço de fato, porque isso é o que os movia. Estavam realmente entranhados, permeados por esse ministério que depreendemos da obra básica da doutrina: ser úteis, um dos pilares de nossa crença. Algo que obviamente se estende para muito além dos arraiais do Espiritismo, porque vimos também o quanto esses corações foram úteis para além de nossos muros. Seja nas atividades de ordem mais pública, que fizeram antes ou mesmo depois da sua adesão ao Espiritismo, seja no esforço de fraternidade para além do âmbito da crença ou da rotulação humana. Isso caracterizou essas vidas. Então já nos toca vermos isso. Eurípides, ocupado lá com tantos afazeres, alguém que viveu tão pouco, 38 anos apenas, e fez tanto: a escola, o colégio, a farmácia. Antes disso, havia atuado em instituições do catolicismo, jornais, a vida pública como político, tantas e tantas dimensões, e ainda assim há espaço na grandeza dessa alma para olhar um outro esforço hercúleo de um bandeirante, de alguém que abria picadas para levar adiante a mensagem consoladora e libertadora do Espiritismo. Então, mais do que ler um texto como esse, é preciso o sintamos. É preciso nos conectemos ao coração de Cairbar quando aqui escreve: o nosso clarim muito agradece o auxílio. Eu, embora não começasse o uso dos remédios, sinto-me mais animado. Creio mesmo, mais, que a ação benévola de tuas preces e da nossa boa irmã Amália, secretária de Eurípides, produziram ações muito superiores aos medicamentos. Então aqui o relato de Cairbar, que passava por um momento de enfermidade, de alguma questão física, de saúde, e que recorria aos préstimos de Eurípides. Aliás, quantos paralelos entre a vida dos dois, não é? Trabalho com os medicamentos, com as farmácias, trabalho na vida pública, política, jornalismo. Eurípides também esteve envolvido lá por algum tempo com o jornal, não de ordem espírita, mas também nesse meio. Claro, o compromisso com a educação, em sentido mais amplo, seja por meio dos livros, seja por meio de um colégio, e claro, a vivência apostolar do Evangelho, da doutrina espírita. Então, muitos paralelos. E aqui, Cairbar, passando por esse período de alguma questão de saúde, agradece não só os remédios que lhe foram enviados, mas antes de mais nada, as vibrações e as preces de Eurípides e Dona Amália. O auxílio também daquele que será mencionado aqui mais à frente, que compõe com esses outros dois um trio verdadeiramente valoroso da história de nossa doutrina. Aquele que foi a ponte entre os dois, porque era naquele tempo o único desencarnado. Referimos-nos a Bezerra de Menezes. Por isso quero que todos os dias, ao deitarem-se, peçam pela simples prece misericórdia ao Altíssimo, os passes fluídicos do nosso Dr. Bezerra
ao seu preposto. Eurípides, Dona Amália, por gentileza, se recordem de mim ao dormir, em vossas preces, rogando que, pela misericórdia do alto Dr. Bezerra, possa me auxiliar. A humildade desse coração, grandioso na fé, na coragem, mas ali pedindo preces ao companheiro, que ele sabia também, dedicado, compreensivo quanto às dimensões da tarefa, para que ele pudesse seguir adiante, mantendo-se fiel. Ele que viveria muito mais tempo que Eurípides, teria uma longa jornada ainda pela frente de tarefa. Eurípides, por sua vez, alguns meses à frente, retornaria ao mundo espiritual. Estamos em 27 de abril de 1918, 1º de novembro deste mesmo ano, Eurípides haveria de desencarnar em decorrência da pandemia de gripe espanhola em voga à época. Acrescenta ele curiosidades, né? Interrompi o clarim por 15 dias para fazer entrar no prelo a interpretação sintética do Apocalipse. Olha só. Temos detalhes sobre o funcionamento. Olha, eu precisei interromper o clarim por 15 dias para entrar no prelo, essa obra diminuta, né, que chegou aos nossos tempos, mas valiosa, porque um dos primeiros esforços na seara espírita de interpretação de um dos textos mais difíceis do Evangelho. Aliás, não canso de me impressionar com o pioneirismo de Caíbar Schutel no que concerne ao estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Porque é preciso recordemos, não existia Emmanuel nesse tempo. Olha, ele existia, mas não seus textos. Não seus comentários que abririam tantos horizontes para nós quanto ao entendimento do Evangelho à luz do Espiritismo. Isso viria mais à frente, na década de 40, sobretudo. Mas a gente pega os comentários de Caíbar sobre as parábolas, outras passagens do Evangelho, o próprio Apocalipse, e a gente pensa, não, mas ele leu Emmanuel. Não, é porque a comunhão era de outro modo. Quiçá o próprio Emmanuel era um dos que o inspiravam nos seus escritos, preparando o que viria depois por meio das mãos de Chico Xavier. Mas o que nos traz a segurança de que era um espírito muito bem assessorado pelo teor, pela riqueza dos seus comentários, tão consonantes com o que Emmanuel depois nos traria, ampliando enormemente os horizontes. Inclusive por meio dos romances, que Caíbar também não leu, porque ainda não existiam. Então é fascinante tudo isso, gente, penetrar nos bastidores da história do nosso movimento. Porque nos referimos sempre a esse símbolo, uma coisa é aquilo que se vê acima da superfície. Quando tomamos a figura de um iceberg, por exemplo, pensando no mais magnífico, grandioso dos icebergs, o que vemos acima da superfície do mar é 1/10 do que de fato ele é. Assim também, o que chega até nós é 1/10 do que foram de fato os bastidores, as lutas, os sacrifícios, as renúncias, as dedicações, e é isso do que nos queremos nutrir para nos inspirar. É essa a bênção que a espiritualidade nos dá de podermos acessar ainda que relances disso, para que o nosso coração se edifique num clima de mais coragem, de mais dedicação, inspirados nestes exemplos. Imaginemos só, foram necessários 2000 anos para que pudéssemos acessar os bastidores da vida de um apóstolo Paulo, como o temos no livro Paulo e Estevão. Não que as epístolas não sejam por si valiosas, inspiraram milhões de almas ao longo desses 2 milênios. Talvez poucos textos na história da humanidade tenham sido tão comentados, tão desdobrados como as epístolas de Paulo e os próprios evangelhos. Mas passados 2000 anos é que podemos acessar um Boa Nova, um há 2000 anos, um Paulo e Estevão, para imergirmos ainda mais na beleza da maior epopeia que este mundo já viu. Na mais fascinante história real, não ficcional, que este planeta já contemplou. Assim também, infelizmente, nós vamos acessando um pouco mais dos bastidores do Espiritismo, por meio de um registro desse que está lá, e eu comento sempre com os amigos, vivemos a caça de outros como esses,
Imagina só poder achar mais cartas como essas. Que valor espiritual. Como, por exemplo, quando nosso querido Oceano Vieira, dedicado, trabalhador da história do movimento espírita, chegou até ele aquele material inédito das gravações originais dos livros Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além. Imaginemos o tesouro disso, que depois ele pôde compartilhar conosco. Ouvir as psicofonias originais de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, falando através de Chico, lá no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, nos idos dos anos 50. Ou o que temos visto agora, mais recentemente, com o projeto Allan Kardec, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem compilado documentos originários de 3 fontes primordiais, todos eles documentos inéditos, maioria manuscritos do próprio punho de Allan Kardec, até então desconhecidos, que estão sendo revelados, transcritos, disponibilizados para que conheçamos mais dos bastidores do surgimento do próprio Espiritismo. As cartas que Kardec trocou com Amélie, enquanto esteve, por exemplo, em San Andrés, no ano de 63, 64, para escrever o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Também passando por problemas de saúde. Tira ele um retiro para não só recuperar-se fisicamente, mas também, mais tarde, Erasto revelaria, por meio de uma carta que parte de Paris, vai até San Andrés. Amélie não sabia o que Kardec fazia lá, nenhum dos seus colaboradores na sociedade parisiense sabiam, muito menos o médium. Erasto envia uma carta por meio desse médium lá em Paris, chega até Kardec e explica: você acha talvez que esse retiro foi somente para a questão de saúde, mas é porque nós precisamos de você mais sob as nossas mãos, despojado, desprovido de qualquer outra preocupação que não a escrita dessa obra, tal a importância que ela tem para nós. Disso não saberíamos, não fossem esses materiais que gradualmente têm sido revelados. Essa parte agora mencionada já estava em obras póstumas, mas as cartas de Kardec para Amélie durante esse período não. Em que viemos a saber que eles tiveram muito provavelmente uma filha adotiva, chamada Louise, que desencarnou precocemente. Não sabíamos disso. Entre outros tantos detalhes que gradualmente estão vindo à tona e nos mostrando ou realçando ainda mais a grandeza desses pioneiros. Felizmente, uma carta como essa chegou até nós. Prossegue então o nosso querido Caibar. Interrompi o Clarim por 15 dias para fazer entrar no prelo a interpretação sintética do Apocalipse, que já está com suas primeiras páginas impressas. Mando sempre notícias do movimento. Ele, talvez, pela localização, com maiores possibilidades de estar antenado do movimento a nível nacional, informava Eurípides, lá em Minas, que certamente pedia: traga-me as notícias, como vai a nossa doutrina, quais os avanços, quais as novas obras, as novas frentes de atuação. Se houver ocasião, chegarei aí, quando Deus quiser. Abraço, caro irmão Caibar. A pergunta que fica é: ele foi ou não foi até lá? Quem saberá, meus amigos? Será que saberemos só do lado de lá? Ou será que, talvez, algo ainda nos escape do lado de cá que nos permita saber? Se esse encontro se deu, talvez não desta vez, mas antes, porque, como dizíamos, em poucos meses, Eurípides haveria de partir. Mas, mais uma vez, a humildade, Caibar, o senso de fidelidade. Olha, quando Deus quiser, se Deus quiser, eu vou aí. Porque, antes de mais nada, cabe-me fazer a vontade dEle. E se não for a vontade dEle que nos encontremos no corpo físico, assim será. É o que caracterizava essas almas, fidelidade absoluta. Paulo de Tarso, por exemplo, por muito tempo, o seu maior anseio era levar o Evangelho à grande cidade de Roma. Já há alguns anos, ele acariciava esse anseio, esse desejo, preparava-se, planejava-se e não conseguia efetuá-lo. Não dava certo. Até que, já na sua
terceira viagem apostólica, ele encontrava-se na cidade de Corinto e pensava consigo, agora vai dar certo, tudo está planejado. Antecipou-se enviando a famosa epístola de Paulo aos Romanos para aquela cidade, para aquela comunidade, por meio da emissária chamada Febe. Ali ele dizia do seu interesse de visitar aquela cidade, de trazer contribuições, orientações, se planejava para ir. Estava tudo certo, malas prontas. Quando, em determinada noite, bate à porta daquela igreja um emissário de Jerusalém. Vinha ele em nome de Tiago Menor, o único que havia ficado em Jerusalém. Aquele mesmo com o qual Paulo, alguns tempos antes, havia tido certas dificuldades de abordagem, de entendimento. As visões destoavam um pouco em alguns aspectos a respeito do cristianismo. O que Paulo faz então? Imagina, já parto para Roma amanhã. Deixa o Tiago lá com as questões dele. É assim que ele procede. Põe ele o capricho, o anseio pessoal acima da causa ou da obra? Jamais. Não um coração fiel como Paulo. Não um coração com essa fibra, como vemos nesses dedicados apóstolos. Pede ele 1 minuto, vai ao interior da igreja, faz uma oração, pede a inspiração ao alto, abre o pergaminho do Evangelho. Ali vem a orientação direta de Jesus ao seu coração. Reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É preciso abrir mão de um sonho? É preciso abrir mão de alguma coisa muito desejada pela causa? Pois bem, eis-nos aqui, Senhor. Era esse o espírito que os movia. Ele volta-se para o emissário de Tiago e diz, amanhã nós partimos então para Jerusalém. E ficava pensando, será que eu poderei ir a Roma? Mas o Senhor, por acréscimo de misericórdia, através de Estevão, que era o espírito colocado junto a Paulo para conduzi-lo, certa feita ele diz, fique tranquilo, você vai a Roma. Talvez não nos moldes que você imaginaria, mas você vai a Roma. E assim se daria 2 anos mais tarde, porque chegando em Jerusalém, numa trama do Sinédrio, ele é preso, é preciso que ele fosse levado a Cesareia Marítima para que não fosse trucidado em Jerusalém, fica 2 anos preso ali. Existia então um plano elaborado às sombras para que ele fosse crucificado como Jesus, numa espécie de teatro infeliz. Lucas fica sabendo desse plano, toma uma montaria na calada da noite, vai correndo a Cesareia Marítima e diz para Paulo, Paulo, eles planejam fazer isso contigo. É então que Paulo diz, não podemos de jeito nenhum permitir que isso se dê. Analisa as suas possibilidades e então toma a sua decisão. Como cidadão romano que ele era também de nascença, ele diz, eu apelarei a César. Nesse momento Lucas estatela os olhos assim e fala assim, mas que isso, Paulo? Eles não vão entender você. Os cristãos vão achar que você está fugindo do testemunho. Não me importa o que eles pensarem. Me importa em ser fiel a Cristo. Se a minha imagem sair arranhada, não é isso que mais conta. A minha consciência vale muito mais do que pensam a respeito de mim e da minha tarefa. Olha a grandeza da fidelidade. Se eu passar para os séculos como um covarde, como um medroso, não me importa. Eu sinto que isso é o correto a ser feito pelo Evangelho. Então eu farei. Isso é fidelidade. Quando as vaidades estão todas de lado, quando não há capricho que se sobreponha ao ideal, ao crescimento conjunto da obra, do movimento, ao que segue profundamente pertinente para nós em todos os tempos do cristianismo. Quantas vezes causas nobres, intentos louváveis, movimentos valiosos não naufragaram porque personalismos, caprichos e interesses pessoais a eles se sobrepuseram. É também o que essas almas nos ensinam. E aí, preso, então, ele vai para Roma. Mas não de maneira amena. Não bastasse ir para Roma preso, era preciso naufragar no caminho. Depois de 14 dias de tormenta,
em pleno mar. Depois procurem lá no Google Maps. Ele estava em Creta. Ele saiu de um porto de Creta para outro porto de Creta, que era uma ilha no Mediterrâneo. Ele foi parar em Malta. Vejam a distância entre Creta e Malta. Percorrido em 14 dias de tempestade incessante. E o único que se mantinha mais ou menos bem nesse período todo foi Paulo. Consolando, instruindo, orientando. Talvez porque ele tivesse ouvido, você vai para Roma. Então, enquanto você não chegar em Roma, você não vai morrer, meu filho. Saiba disso. E assim foi, sobreviveu. Quando ele chega em Malta, o que acontece? Vai preparar ali uma fogueira, porque estavam todos encharcados. Ele pega uns gravetos, vê uma víbora e pica nele. O pessoal da ilha falou assim, nossa, esse aí tá comprometido mesmo, porque acabou de escapar de um naufrágio, vem aqui, uma víbora pica ele. Paulo balança a víbora assim, ela cai nas chamas e ele continua. O pessoal esperando ele morrer e ele tranquilo, falando do evangelho, falando... Olha só, gente, o que foram essas epopeias. Por que a espiritualidade nos permite acessar isso? Para que se engrandeça em nós esse espírito de abnegação, de coragem, com que os pioneiros pavimentaram os caminhos que hoje nos é dado trilhar de maneira mais amena. Claro, cada um com as suas lutas pessoais, mas é preciso redimensionarmos as nossas lutas ante a grandeza desses testemunhos. Então, Caibara aqui opera no mesmo espírito. Se Deus quiser, eu vou ir, Eurípides, mas talvez ele não queira, né? Eurípides, de fato, partiu muito brevemente de volta para o mundo espiritual. Então, a pequenina epístola de Cairbar a Eurípides, né? Nós temos a epístola de Paulo a Timóteo, a epístola de Paulo a Tito, as chamadas epístolas pastorais, que não foram dirigidas a comunidades, mas a pessoas, a Filemon, por exemplo. Temos a epístola de Cairbar a Eurípides, diminuta, mas profundamente edificante. Isso nos projetou, quando nós pensarmos a respeito desse encontro, desse contato entre os dois, há uma relação aqui já mencionada, pelo menos uma dessas figuras, né? Que é a figura de Paulo, porque aos tempos do cristianismo nascente, Paulo e um outro grande e dedicado coração receberam essa alcunha interessante. Foram cognominados as colunas da igreja nascente. Naturalmente, nos referimos a Simão Pedro. Então, Paulo e Pedro foram como que colunas daquela igreja nascente. Claro, tivemos os demais apóstolos, cada um com o seu mistério, cada um na sua região, na sua atuação. Alguns partiram muito cedo. O primeiro deles a partir, depois de Judas, Tiago Maior, irmão de João. O último a partir seria o próprio João. Mas Pedro e Paulo foram figuras centrais. O próprio Paulo chegaria a dizer, na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8, falando a respeito do ministério que foi conferido a cada um deles, ele diz: aquele mesmo que operou eficazmente em Pedro para o ministério da circuncisão, operou também em mim para o ministério da incircuncisão. O que Paulo quer dizer com isso? Traduzindo, né, para as nossas palavras de hoje, Pedro foi designado para ser a grande coluna mestra de referência no trabalho do evangelho junto aos judeus, assim como Paulo, mesmo sendo judeu, foi designado pelo Cristo para ser a coluna de referência do trabalho do evangelho junto aos gentios, junto aos outros povos. Então foram dois pilares. E receberam esse nome não só por conta da referência que foram, mas também por conta da solidez, da vida, das virtudes, dos testemunhos que ofertaram à posteridade cristã. E aí, pensando nesses dois e até fazendo uma correlação entre a natureza das tarefas, nós pensávamos que aqui, guardadas as devidas proporções, mutatis mutandis, nós podemos pensar também em Cairbar e Eurípides como sendo duas dessas colunas, entre outras, do movimento espírita
naqueles tempos muito mais desafiadores que os de hoje. Recentemente estivemos numa cidade aqui do interior de São Paulo também, numa casa mais centenária, cidade de Itobi, lá com Ivênia Prada, ela que vem daquela cidade, contávamos a história dos seus antecessores, dos seus antepassados, seu avô, fundador da casa naquela cidade, lá nos idos de 1917, se não me falha a memória, há 109 anos. E aí ela elencava alguns dos desafios da época. Imaginemos só aquele contexto de crenças, aquele contexto cultural, no interior do Brasil, afirmar-se espírita. Ele que tinha um armazém de secos e molhados e acordava muitas manhãs com o seu armazém à porta repleto de dejetos que eram-lhe lançados dos pinicos da noite, com um processo de perseguição, de humilhação em decorrência da crença abraçada. Para não dizer, às vezes, pedras lançadas nas janelas, aqueles que eram privados até mesmo do seu ganha-pão, excluídos, tratados como párias na sociedade. Ainda assim, isso não os desanimava. Pelo contrário, a tudo venciam com a fortaleza da humildade e da caridade. E por isso foram colunas que sustentaram a muitos outros. Onde a coragem talvez faltasse em alguns corações, ela era ali suprida pela coragem desses que iam à frente, que se colocavam para tomarem os dardos dos ataques, das calúnias, sem pestanejar, sem abalar-se, tudo vencendo com a fortaleza que a humildade e a caridade dão aos corações. Por isso, de fato, colunas. Aos tempos do Evangelho nascente, as perseguições eram de ordem mais direta, material, eliminavam o corpo físico. Mas ao longo dos séculos isso foi se transformando. Kardec mesmo terá um artigo muito interessante na Revista Espírita, de abril de 1862, quando perguntam a ele: onde os mártires do Espiritismo? Porque no cristianismo os mártires selaram a verdade cristã com o seu sangue. Onde estarão os mártires do Espiritismo? E Kardec então responderá: não gerarão mártires aqueles que apresentam os espíritas como párias da sociedade, quem se deve fugir? Aqueles que os privam mesmo do meio de subsistência? Aqueles que os caluniam, que os difamam? Não serão estes também que suportam isso de maneira denodada e com coragem? Mártires. Mas uma outra espécie de testemunho, de martírio, lembrando que a palavra mártir no grego significa testemunha, aquele que testemunha. E é o que depois Kardec traz 3 comunicações, Santo Agostinho, Lamennais e Lázaro, falando a respeito disso, e eles dizem: olha, é que de fato os martírios mudaram ao longo do tempo. Outrora era o martírio da entrega da vida física, que sim, demonstrava muita coragem, às vezes uma resiliência enorme, às torturas a que eram submetidos aqueles primeiros cristãos, às prisões, enfim. Mas, geralmente, algo mais limitado no tempo. Alguns dias, às vezes algumas horas, de testemunho mais intenso. Ao passo que nos novos tempos, o testemunho não é o da morte, mas o de uma vida inteira. Por isso, demandando mais disciplina, mais perseverança, mais fôlego para resistir às armas dos novos tempos, dirá Kardec, o ridículo. Muitos não resistiam ao ridículo da sociedade, porque é preciso muita coragem, muita fidelidade e consciência para sobrepor-se aos julgamentos dos homens. Então é o que esses primeiros espíritas nos ensinaram. E por isso foram colunas que deram força a outrem, cujos corações talvez por si mesmos não pudessem ter toda a fortaleza, mas inspirados nessas colunas puderam se erguer, puderam se manter. Porque quando pensamos nesse termo que foi utilizado a respeito de Paulo e Pedro, colunas, a primeira palavra que talvez nos venha à mente, ou a primeira ideia é justamente essa, sustentação.
construíram de tal modo uma fé sólida que ela foi o sustentáculo de muitas outras fés, de muitas outras vidas, de muitos outros corações. O poder de uma alma verdadeiramente entregue ao Cristo. Quantas poderão gravitar em torno dela? Quantas não beberão dessa fonte, produzindo por sua vez também os seus frutos, oferecendo também as suas dedicações? O próprio Emmanuel, quando vai escrever o livro Paulo e Estevão, traz um relato. Isso está no livro Deus Conosco, se não me falha a memória, em que ele registra que ao iniciar esse projeto no mundo espiritual, ele custou a terminá-lo. Porque, primeiro, foi difícil sintetizar toda essa epopeia em uma obra. A princípio, a ideia eram 2 volumes, mas Emmanuel foi contra porque ele não queria encarecer o livro, excessivamente o conteúdo. Então, vamos resumir para fazer um volume só. Mas está difícil, diz Emmanuel. Por quê? Porque eu tenho sido buscado aqui por muitas e muitas almas. De Corinto, da Tessalônica, de Filipos, de Roma, da Espanha, da Turquia, da Galácia. Almas que querem prestar o seu testemunho de gratidão a esse grande apóstolo. Se eu fosse colocar tudo isso no livro, eu não chegaria a terminá-lo. Então veja o impacto que essa coluna, o vigor dessa fé teve na história do cristianismo, assim como Pedro, mas com escopos diferentes. Embora os aspectos da vivência cristã se fundam nessas 2 vidas, existe ali uma integralidade de compromisso, os chamados foram de algum modo diferentes. O próprio Paulo traria uma definição muito interessante. Ele diz assim: penso que o Evangelho é como um grande campo que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns receberão a incumbência de zelar pelos mananciais. Outros vão ser chamados a cultivar a terra em determinadas zonas específicas. E ainda outros serão chamados a empunhar ferramentas um pouco mais rudes para vencer os cipoais e abrir novas estradas. Olha que feliz definição do que era o conjunto daquela comunidade. Alguns estiveram junto aos mananciais, como Pedro, vinculado à casa do caminho, boa parte da sua vida. Depois ele vai para Roma, já mais ao final da vida. O próprio Tiago Menor também esteve ali vinculado a Jerusalém até o fim dos seus dias. Outros foram chamados a cultivar outras terras, como João Evangelista. Desde muito novo, sentiu-se impelido a ir até Éfeso, onde realizou boa parte da sua tarefa, também em conjunto, Maria, Mãe Santíssima, que ali viria desencarnar. Mas existirão aqueles que são chamados a abrir picadas na mata densa, a abrir novas estradas, a universalizar a mensagem. E claro, esse foi o ministério do apóstolo Paulo. Então, como que se complementavam essas colunas? Cada uma, onde colocada por Jesus, cumpriu bem, dedicou-se a cumprir bem a sua tarefa. Porque é aquilo que também Chico, certa feita, dizia a um amigo: eu gostaria tanto de morar aqui contigo, Chico, estar mais próximo de ti. Meu filho, que adianta colocar todos os postes numa praça só? É preciso que os postes estejam espalhados. Morões juntos não dão cerca. É preciso que essas colunas estejam bem localizadas, para que ali elas tenham um raio de influência. E claro, elas também irão interagir entre si, para que fortaleçam umas às outras. Então a gente vê isso, guardadas as devidas proporções, ocorrendo também na vida desses 2. A influência que Eurípides teve ali na região de Franca, Ribeirão Preto, todo esse entorno aqui de São Paulo com Minas Gerais, a influência que Cabachuto teve no estado todo, mas claro, tiveram ambos influência também nacional. Mas estiveram bem colocados como colunas, como mourões nos pontos melhor designados por Jesus. Caebar com o ministério mais próximo de Paulo, o da divulgação, o de abrir picadas. Eurípides com o ministério mais próximo de Pedro, o da educação, o do trabalho mais junto aos mananciais. É bonito ver isso sendo recapitulado ao longo dos séculos, não só nestes tempos, mas em outros tempos,
porque isso traz-nos a certeza de que há um planejamento e há uma condução. Só de saber disso, nosso coração já se pacifica, ou deveria se pacificar. Quem coordena esse trabalho não dorme. É o sábio entre os sábios. É o amor dos amores, aquele que coordena esse trabalho. Ele pode mobilizar outros Pedros, outros Paulos, outros Eurípides, outros Caibars. Ele pode mobilizar N almas como essa, onde lhe aprouver, quando julgar necessário. Porque lá não temos só uma carta de Caibar para Eurípides. Lá temos uma carta de Anália Franco para Eurípides. Essa, mais longe ainda, desenvolvendo um trabalho maravilhoso lá em São Paulo, em outras partes, num tempo tão desafiador, essa mulher grandiosa no trabalho da educação, no trabalho junto aos órfãos. Ela manda uma carta também a Eurípides, agradecendo o donativo que Eurípides enviou para lá. Então estava ajudando aqui, estava ajudando lá, quiçá outros lugares aí, cujas cartas não chegaram até nós, e óbvio que eles não desejavam isso, né? Esses trabalhadores não queriam o destaque. Isso chega para acréscimo de misericórdia para nós. Mas estavam lá silenciosamente trabalhando e se sustentando uns aos outros. Anália Franco. Então tudo isso é muito inspirador para nós e nos faz sentirmos-nos convidados a, tanto quanto possível, desenvolver também em nossas vidas mais bases de solidez. Porque alguém poderá pensar, mas eu estou longe de ser uma coluna dessa, né? Eu estou longe de ter essa solidez, essa firmeza, de influenciar tantas almas, mas não é isso que Jesus nos pede. A alguns corações caberá esse ministério mais amplo, mas essencialmente Jesus pede outra coisa. A dimensão do trabalho, no fundo, é Ele quem vai dando, conforme a aplicação do discípulo. Ao invés de ser a coluna para sustentar milhares, você pode ser a coluna que sustente um lar, com a presença viva do Cristo. Nesse sentido, me recordo de uma bonita mensagem do Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 88, intitulada Tu e Tua Casa. Ele vai comentar um versículo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, em que está dito assim: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. Daí o título, tu e tua casa. E o Emmanuel fala assim: no lar, onde exista um coração sinceramente dedicado ao Cristo, ali está sendo pavimentado o caminho de redenção para todos daquele lar. Em outras palavras, Jesus precisa de uma porta no lar. Por porta aqui entendamos um coração. Ah, mas o esposo ainda não compreende, os filhos estão distantes, não querem saber, etc. Dá-me um coração neste lar e meu trabalho estará sendo feito. Não nos tempos com os quais estamos acostumados. Jesus não opera segundo a estreiteza dos tempos humanos. Vamos recordar aqui que Matilde, do livro Libertação, aguardou 7 séculos para trazer de volta o seu filho Gregório, entranhado nas sombras, aos caminhos do Cristo. 7 séculos. Mães, pais, portanto, esperemos em Cristo. Às vezes, junta corações amados que ainda não voltaram-se para o Cristo, ou que se entranharam por caminhos tortuosos. Vale o oposto também. Filhos, filhas, aguardemos em Cristo. Às vezes, a compreensão daqueles que por ora não nos entendem em nossos ideais de evolução, de ascensão. O próprio Paulo chegaria a dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos as mais miseráveis das criaturas. Nós não esperamos em Cristo na estreiteza de uma existência terrestre. Então é isso que Emmanuel está falando. No lar onde exista um coração sinceramente entregue ao Cristo, ali está sendo pavimentado
o caminho redentor para todos aqueles corações que gravitam em torno daquele projeto familiar. Alguém duvida disso? É só ler 50 anos depois e Renúncia. Porque ali nós temos a mesma família. Célia volta como Alcione, séculos depois, para dar continuidade a um trabalho de encaminhando aqueles corações ao Cristo, ao qual ela já se vinculava. É só ver o esforço de um quinto VAR no livro Ave Cristo. Pede ele, clama ao alto, me deem 100 anos, para ver se eu consigo. E lá vai ele, encarna uma vez, faz todo um esforço gigantesco, desencarna em decorrência de perseguições movidas pelo próprio filho ao cristianismo. Quero voltar logo, encarna em breves anos e já encontra de novo na mesma encarnação o filho. Tem a alegria de terminar a obra. Estou dando um spoiler aqui, mas quem não leu Ave Cristo até hoje, na seara espírita, diria que está no mínimo atrasado. Mas, dando um spoiler, tem a alegria de ver o filho, pelo menos, adentrar um recinto cristão naquela existência. E segue, ao longo dos séculos, amparando esse coração, que esteve aí conosco há não muito tempo, já que Tassiano é o nosso querido Arnaldo Rocha, companheiro de Chico lá em Pedro Leopoldo, o mesmo que esteve envolvido lá com instruções psicofônicas, Voz do Grande Além, né? Então é isso. Lívia, 25 anos, silenciosamente pavimentando no clima da renúncia e do perdão o caminho de redenção para aquele espírito orgulhoso que ouviu de Jesus: sou agora para o teu espírito um minuto glorioso, se o puderes aproveitar em face da eternidade. Mas está no teu querer o seguir-me agora ou daqui a milênios. E o nosso querido Emmanuel está até hoje percorrendo as trilhas que Lívia lhe deixou. A grandeza de uma alma que foi naquele lar uma coluna do Cristo. Nós não saberíamos da história dela não fosse o livro há 2000 anos. Nós não saberíamos da história de Célia não fosse o livro 50 anos depois. Mas foram colunas, para 2 corações. Isso está ao alcance de todos nós, mais do que isso. Isso é dever de todos nós, que conhecemos o Evangelho com tamanha profundidade. Construir bases mais seguras de comunhão com o alto, com Jesus, no clima da humildade, do estudo, da caridade, para que a solidez se estabeleça em nosso coração e assim estruturemos ou ajudemos a estruturar a existência daqueles que ainda não encontram essa força. Porque é nesses moldes que haveremos de estruturar a sociedade regenerada de amanhã, sobre novas bases. Não adianta de nada reformar instituições, códigos de leis, se o fundamento da sociedade, que é o indivíduo, passando pela família, não poder corresponder a essa sociedade mais justa que almejamos. Aliás, é algo que Kardec vai trabalhar num discurso muito interessante, livro Viagem Espírita, em 1862. Discurso 3º, fascinante discurso de Kardec, um dos mais ricos ao longo de toda a sua obra. E ele vai falar ali de alguns que desejavam criar comunidades mais ideais, de partilha, de bem comum, mas que enfrentaram um enorme fracasso. Kardec vai analisar o fracasso desses movimentos que surgiram ao seu tempo. Ele vai dizer assim: onde eles falharam? Em não considerar o fundamento para construir uma sociedade melhor, o indivíduo melhor. Quiseram construí-la apenas com leis, com regras, sem que o indivíduo se renovasse nas bases da humildade e da caridade. Ele chega a dizer: sem caridade não há instituição humana estável. Por isso, todas as que temos hoje precisarão ainda ser renovadas até que a caridade seja a sua base, no âmbito de cada coração. Porque senão, por mais bem estruturada seja a instituição, os homens a perverterão. Por mais bem feitas sejam as leis, os homens as desvirtuarão. E aí Kardec com uma frase que ficou gravada para mim, até como uma espécie de lema do que a doutrina espírita propõe. Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso fazer os homens para a coisa.
Entendamos por coisa a sociedade justa. Antes de fazer a sociedade justa para homens que não são justos, é preciso fazer homens justos para que essa sociedade se ancore em bases seguras. Óbvio, não? Mas temos nos esquecido disso. E temos nos esquecido de que essas colunas da nova sociedade amanhã começam com as colunas de fidelidade e vivência no âmbito do lar, no esforço educativo, no esforço da vivência. Por isso, voltando à mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 88, ele dirá: basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Crê, portanto, no Senhor, e tu e tua casa serão salvos. Ele não diz quando, mas os caminhos estão sendo pavimentados. Sê fiel, sê sólido em tua crença, em teu esforço de vivência, e serás ali uma coluna do Cristo, guardadas as devidas proporções. Quando olhamos para essas colunas tão sólidas que vimos no Eurípides, num Caê Barchuta. Por isso, Kardec diria, àqueles que intentaram aqueles projetos quase que utópicos de uma sociedade melhor, mais voltada para o bem comum, não lhes faltou braços, lhes faltou materiais mais sólidos. Antes de qualquer construção, acrescenta o codificador, é preciso analisar a solidez dos materiais. E no caso aqui, por solidez, entendamos a dedicação dos corações. O quão renovados estarão esses corações. Esse é o Espírito, portanto, meus amigos, que nos deve inspirar. Colunas nos foram dadas tantas ao longo da história do cristianismo. Pedro e Paulo receberam essa alcunha, mas não foram os únicos naqueles inovidáveis tempos. Obras como Paulo e Estevão, Ave Cristo, surgem justamente para nos relembrar isso. A solidez daquelas convicções. Emmanuel, ao mencionar um dos objetivos do livro Paulo e Estevão, logo no prefácio da obra, diria: surge essa obra para relembrar os cristãos dos nossos tempos, de tempos em que o cristianismo se encontrava amornecido, morno, sem ideal, sem convicção, lembrá-los o que de fato é o trabalho com Cristo. A fortaleza que se nos pede e que pode ser construída, onde existir humildade e caridade. Mas mais do que isso, o segundo objetivo para a obra é lembrar também que nada se faz de sólido, de fato, de duradouro na seara cristã sem espírito de cooperação. Paulo, sem sombra de dúvidas, foi uma coluna vigorosa da história cristã. Mas que seria dessa coluna sem o suporte e o sustentáculo de outras que o Senhor foi colocando ao longo do seu caminho? Não haveria Paulo sem Estevão, diz Emmanuel no prefácio. Mas não haveria Paulo também sem Ananias, sem Barnabé, sem Abigail, sem Lucas, sem outros tantos corações, o próprio Pedro, que o acolhe num dos momentos mais difíceis, quando ele retornava a Jerusalém após a sua conversão. Não existiria Paulo sem esse espírito de cooperação. E esse tipo de suporte mútuo é muito bonito de se ver no livro Paulo e Estevão. Em especial entre esses dois corações que eram já, ao seu tempo, reconhecidos como referências e que faziam questão de transmitir essa solidariedade de um a outro para os demais, para que eles se inspirassem também nesse espírito de colaboração. Por isso, há um registro muito interessante numa epístola de Pedro em que ele realça as cartas de Paulo, dizendo que fossem estudadas, seu valor espiritual. Ele conta isso, ou fala isso certa feita, quando encontra Paulo, num dos momentos em que eles têm algum tempo a mais para poder conversar, trocar alguma ideia. Ele diz assim, está registrado no livro Paulo e Estevão: o ex-pescador, diante do que via,
falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino, observação que Paulo recebeu comovidíssimo. Não se trata aqui do elogio vazio, que perturba, que confunde, não. É estímulo fraterno. Com o elogio devemos ter muito cuidado, mas com o estímulo fraterno para o trabalho, não. Este é necessário. O próprio Caebar contou com ele, vindo de Eurípides, e certamente Eurípides contou com aquele vindo de Caebar. O mesmo Anália Franco, poderíamos lembrar Batuíra, entre outros tantos corações, há até um relato de um encontro também muito marcante para a história do nosso movimento, Caebar e Chico Xavier, na cidade de São Paulo. Pouco antes da partida de Caebar Chuto, lá se encontram eles, trocam algumas palavras. Chico, um jovem médium, incipiente ainda, já tendo lançado o Parnaso, já conhecido, mas começando uma longa jornada da mediunidade. A gente fica a pensar como era um encontro desse, como foi um encontro desse, Caebar e Chico Xavier. Então, Paulo recebeu aquilo comovidíssimo, e mais à frente, Emmanuel acrescenta, o ex-rabino sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Ele que outrora havia sido perseguidor, poder contar com aquele estímulo, com aquele reconhecimento não vão, não no intuito de acendrar a vaidade, mas um estímulo para que ele pudesse sentir que estava num caminho adequado, aquilo lhe foi muito valioso. E naturalmente ele buscou retribuir esse carinho. Já ao final da vida, quando Pedro vai se mudar para Roma, Paulo estava prestes de novo a viajar, dessa vez para a Espanha, e ele pega todos os seus bens, praticamente, deveriam ser poucos, da sua casinha que ele tinha ali nas proximidades de uma das portas da cidade de Roma, ele pega todos aqueles móveis, aquelas posses diminutas que ele possuía e leva para uma casinha que ele mesmo organiza para receber Pedro. Faz uma coleta entre os cristãos da cidade. Olha, o Pedro está chegando, vamos recebê-lo bem, a gente está precisando disso aqui, um colchonete, está precisando aqui de uma cadeira e tal. Ele mesmo organiza tudo isso, deixa tudo prontinho para que quando Pedro chegasse, ele se sentisse acolhido, tivesse as bases da recepção. Emmanuel acrescenta um detalhe que pode passar desapercebido numa leitura do livro Paulo Estevão, mas que um olhar mais treinado no Evangelho logo saberá destacar. Emmanuel diz assim, esse exemplo de cooperação foi altamente apreciado por todos. Esse exemplo daquele já, àquela altura, um ancião, Paulo, na acolhida um outro ancião, Pedro, foi altamente apreciado pela comunidade cristã de Roma e da posteridade. Como hoje nós estamos aqui a apreciar esse gesto de cooperação de Eurípides para com Clarim, de Caebar para com Eurípides. Colunas, portanto, meus amigos, que devem sustentar-nos a fé, inspirar-nos cada vez mais a coragem, a dedicação. Se não nos foi dado o ministério mais amplo, deveres mais desafiadores junto às multidões, temos sempre o dever, o chamamento mais direto junto ao lar, para que ali, talvez na ausência de outras dedicações, de compreensão mesmo, possamos representar essa estaca do Cristo a sustentar aqueles ramos que um dia haverão de se erguer e frutificar também por Jesus e para Jesus. Uma pedra angular pode dar equilíbrio e sustentação a um edifício inteiro. Um coração pode mobilizar milhares e milhares de almas na seara do bem. Aliás, seguindo a própria definição de Caebar, mede-se a grandeza de uma alma pelo número de almas que ela consegue mobilizar e inspirar para o bem. Que cresçamos assim, naturalmente fortalecendo a fundação. A fundação sabemos todos qual é. Longe da humildade, da caridade, por mais nos facilitem os favores do mundo, os recursos de ordem material, monetária, são eles muito frágeis
para sustentar qualquer espécie de solidez e resiliência. Sede fortalecidos no Senhor, diria Paulo. Essa é a única base segura que nos dará a fortaleza da convicção que um dia mobilizou esses corações na dimensão da tarefa que realizaram. Que Jesus a todos nos abençoe, que Ele siga nos inspirar, Caibara, Eurípides e outros tantos, que sejamos, tanto quanto nos seja possível, colunas de Jesus, onde Ele nos tiver colocado. Muita paz a todos.